Bom Bom dia! dia! Bom dia, gente! Segunda-feira com convidados. Com Convidados. convidados. Mas vamos conversar um pouquinho aqui com. Ai, gente, mas eles já entraram! Meu Deus do céu! Eu falei convidados, eles apareceram? Hoje vamos falar sobre como construir uma parceria de sucesso. É preciso ser um antes da gente ser dois. O que será que isso significa? E eles estão madrugando, né? De onde que eles estão Eles lá? estão. Vamos lá. Raquel, manda aqui o pedido para. É só você Peraí. clicar no bonequinho ali. Aqui. Isso. Viva a sua Ali, ó. família. Ali já tá. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Fê, Suelen, José, Daniela. Bom dia, casal! Bom Hoje de dia! manhã é café, meu amigo. Bom Bom dia! dia! Um dia a gente faz à noite e a gente faz com vinho. Então. Aí sim. Bom dia, Thaísa. Bom dia, gente! Bom, primeiro quero dizer que é uma honra para nós ter vocês aqui na Segunda com os Fês. Gente, esse casal, a gente ama tanto, mas tanto, vocês não têm ideia. Bom, para vocês entenderem por quê, um dos motivos, né? Porque a gente ama eles por muitos motivos. Mas Muitos. para vocês entenderem por que a gente ama tanto esse casal, vou pedir para eles se apresentarem para nossa galera, depois a gente se apresenta para a galera deles, mas gente, falem de vocês um pouquinho. Quem são vocês? O que vocês fazem? Por que vocês fazem? O palco é de Ah, vocês. ai, coisa boa. Não, assim, ó, o amor é um. A gente sempre falou, né? Que esse amor não se justifica, né? Ele é natural, ele é leve, porque é uma troca, assim. Ontem ainda falei, né? Compartilhei história porque tava no meu coração. Eu me sinto em casa. Eu, assim, tá. Me conectei aí, tá bom. Ah, agora só vamos. É assim que eu. É isso. É isso. Então, para nós que é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui junto. E não é aqui, né? Quem sabe, sabe, né? Mas não é aqui. Aqui é uma partícula. Porque a gente está sempre junto. Então, isso que é bom. Quem somos nós? Quer Quem são? começar? Primeiro as damas. Ah, muito obrigada. Bom, gente, sou Raquel Silveira, né? Esposa do Ricardo. É, Nossa história é um pouco peculiar, né? Cada um tem a sua e a nossa é uma coisa bem interessante, né? De ser olhada, de ser vista. Trabalhamos com casais, com família, com mulheres, homens, principalmente nesse momento da maturidade para o casamento, né? E o nosso chamado começou realmente porque o nosso primeiro projeto foi a família. O projeto de todos é a família, né? Mas o nosso é aquela sensação, né? De que, ok, eu vim. Assim que eu caí de paraquedas aqui, foi para quê? Né? Não tem como não olhar para isso, né? Então a nossa história é nesse tocante, de que o que veio até nós para a gente realmente cuidar, olhar. O nosso primeiro ali, nossa, o que que eu vim ser? O que que eu vim fazer? É esse olhar pros filhos, para nós como casal, né? Então esse foi o primeiro projeto. E a partir daí começou a vida, né? Começou a montanha-russa do e alto e baixo, né? Então, somos esse casal. Agora fala de ti. Senão Eu eu tô na sou, frente, né? eu sou a continuidade desse lado que ela já falou. Pra quem não É que conhece, eles não quiseram meu contar que nome eles é se conheceram Ricardo. no prezinho, não foi? É tipo isso. Na verdade, foi interessante o Fernando falar, mas eu vou começar aqui com toda formalidade possível. Então, Ele tá debochando, Fernando, porque eu mostrei a tua nossa, formalidade na outra live. Eu assim, amor. vamos começar falando sobre parceria no casamento. Ninguém vai entender, vai ter que voltar duas casas de live. Foi legal, foi legal a Fernanda atravessando, né? Gente, Nossa, quanta que quanta formalidade. formalidade. Ah, o cachorro lá. Então, meu nome é Ricardo, pra quem não me conhece, esposo da Raquel.
A nossa história começou já há bastante tempo. De casamento a gente tá com 18. 18? Não? Não, é? Ih, não sei agora. É, Teve essas entre contas. 17 e 15. 18 anos por 15, aí. 15, acho que 15. E o Fernando Vaz conheceram no prezinho, a gente conheceu bem novo mesmo. Não, não foi no pré, mas foi lá perto. E, e é interessante porque a nossa história, quando a gente ainda não era nem namorado, a gente já falava sobre família. A gente conversava com amizade, falava sobre. Ah, e o que tu pensou sobre construir família e filhos? A gente nem namorava, já tinha o nome do meu filho na cabeça, né? O meu filho vai se chamar Sebastião. Hoje a gente entende E por hoje quê, a gente mas entende antes as a gente não dinâmicas do que sabia. aconteceu, mas é interessante. E toda a nossa construção, a partir do momento que a gente esteve junto desde o início, a gente casou, a gente começou a construir nossa vida profissional, nossa vida pessoal, a gente teve altos e baixos, a gente iniciou com projetos distintos, não trabalhando juntos, e a gente conseguiu observar no decorrer da nossa história a força que um tinha para agregar no outro. Claro que a gente vai conversar aqui, a gente vai mostrar que não existe, nossa, tá sempre namorando, então vamos trabalhar junto. Não, não é, é bem diferente disso. Mas ajuda bastante porque as potencialidades que um e o outro têm para agregar é incrível. Então a nossa história começa assim. Gente, vocês já devem estar começando a entender por que a gente convidou este casal para a gente falar sobre parcerias de sucesso, né? É interessante aqui que nós temos dois casais que fizeram escolhas bem diferentes para a vida, né? Então, a Raquel e o Ricardo estão aí juntos há 18, 20 anos e eles têm dois filhos, né? Hoje eles não moram aqui no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, em Miami, certo? Certo? Eu e o Fê, vocês sabem, né? Nós estamos juntos aí há 12 anos. Não tivemos filhos, né? Temos aqui, ó só, gente, eles não param. Eles não param. Nós somos os famosos casais que têm filhos de 4 patas, né? Que a Letícia não me escute falando isso. A Letícia é a nossa mestra de psicogenealogia, tá, gente? Pra quem não sabe, Letícia Bassi. E a gente não começou trabalhando juntos, né? Mas logo no início, acho que 2 anos que a gente estava junto, mais 2 ou anos. menos, né? Um ano e meio. Esse desejo já, né? Esse desejo surgiu e o Ricardo e a Raquel falaram aqui que o casal, quando ele consegue sintonizar essa parceria para o trabalho, é muito mais potente. E não que a gente não tenha as nossas potências individuais, obviamente que sim, né? Porém, enquanto casal, isso é muito mais forte, né? Tipo, multiplicado aí por, né? Muito. É realmente uma multiplicação potencial, assim. Eu sou muito boa de matemática, mas é aqueles vezes 3 lá, vezes 4, Exato. né? Nós temos aqui formações também, tipo, parecidas hoje em dia, né? Viemos de backgrounds diferentes, mas então trabalhamos aqui de formas diferentes, mas trabalhamos com a psicogenealogia, com a constelação, com alinhamento biossistêmico, né? A medicina germânica. Que mais? Acho que é isso. E vai. E Aqui vai. vai mais também. Aí também vai mais também. E aí, quando você fala que eles estão juntos há 18, 20 anos, a galera vai fazer a conta e vai acreditar que eles começaram no prézinho mesmo, então. E, gente, trazendo aqui, né, uma das coisas que é o objetivo dessa live, essa parceria, tanto deles quanto a nossa, que a gente chama de parceria de sucesso. E por que é de sucesso? Que nem o Ricardo falou, porque é tudo sempre mil maravilhas. Claro que não, né? Sempre tem ajustes, reajustes, conversas, discussões e tal, mas porque somos pessoas que a gente olhou para si para poder olhar para o outro. Exato. E aqui, gente, para quem não trabalha com parceiro ou com a parceira, essa live também é para vocês, porque as parcerias de sucesso a gente aqui vai levar pro trabalho. Agora, às vezes, falta isso também no casal, estar junto, olhando para uma vida como uma parceria, né? E para quem deseja trabalhar com o parceiro ou com a parceira, é potente, como a Fê já trouxe aqui. Exato. Exatamente. Vou falar um pouquinho.
Vamos lá. Tá. Como começa isso para vocês, gente? Como começa essa parceria de sucesso? Eu não tô falando só de trabalho, eu acho que é o conjunto, Sim. né? Se construir uma vida a dois que traz frutos, né? Que é frutífera. Frutífera, Sim. né? E isso se amplia, se expande para a área do trabalho, e aí isso vai se frutificando ainda mais, né? E transbordando para outras pessoas. Exato. Vou deixar vocês começar. Bom, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? E aí, quando chegou, a gente estava conversando sobre o tema da live, eu tive um tocante interessante de dois modos, né? Porque antes de tornarmos um, é preciso ser dois, né? Antes de ser dois, é preciso ser um. É verdade. Mas é exatamente isso, porque em determinadas fases da vida do casal, né, a gente vai estar olhando para essa nuance da ordem dos fatores, né? Então, tudo começou na gente quando a gente percebeu que assim, ó, ok, o Ricardo tem as debilidades dele e eu tenho as minhas. Começou assim, não tem como começar, não existe esse negócio do romance de Porque, que na verdade, né, tudo começa no romance, tudo começa no olhar da paixão, aí passa aquele período, aí entra na realidade. E aí, quando entra na realidade, as coisas ficam incríveis. Então, tudo bem que olhar para a potência do outro é muito legal, mas isso é a gente tem que entender que é um tomar um lugar um pouco mais maduro, né? Então, a gente já entendeu a sombra do outro e vamos usar a luz. Só que antes disso, a gente está olhando só a sombra. Não tem, a caminhada é essa, né? E aí começa aquele negócio, ó, tu é limitado isso, tem suas limitações, eu tenho as minhas. E, na minha opinião, na nossa opinião como prática e como análise, né, do casamento, esse é o grande diferencial, que é realmente um divisor de águas, quando a gente consegue sair desse amor. Ok, o casamento, ele não tá ali para me servir, ele não tá ali para servir o Ricardo, né? Vocês, ele tá ali para uma obra em conjunto. Ele tem que ser funcional. A gente tem que sair desse, ai, o amor, ai, o casamento. Não, é lindo ter uma parceria, muito bom. A gente pode dizer que é até divino, né? Porque tu tá te doando e recebendo, então vai trabalhando muita coisa nisso. Só que eu vejo e percebo assim, na nossa história em um todo, que começa na debilidade. Então, ok, a gente não vai para frente e começa, ok, nos julgamentos. Começa assim, a gente tem que saber que começa assim, né? Começa, tu não vai para frente, eu não vou para frente, a gente não tá indo, o que tá acontecendo? Precisa passar por isso. É inevitável. Quando passa por isso, a gente começa a enxergar as coisas que, ok, as tuas limitações eu complemento. E as minhas limitações tu complementa. Então, antes a gente precisa olhar para nós. O que vamos fazer como pessoa primeiro? O que a gente vai levar e se munir como indivíduo? Como, por exemplo, na nossa história, uma das coisas que foi o que me gerou a busca, né, do estudo foi que, para quem não sabe, a gente tem a formação jurídica, né? Então a gente tem outras formações também. Só que antes da formação eu já tinha uma caminhada, né, do processo de desenvolvimento pessoal, conhecimento e tal, porque eu estava buscando para mim. Porque eu tinha a autoestima baixa, né? Não me via assim realmente, né, uma pessoa que ia para frente, né, com a potencialidade não tinha, né, devido à minha história de base, né? Então, o que repercutia no nosso casamento? Ir pra frente. Bom, ele não me enxerga como eu preciso. E não começa aí, né? Na verdade, começa aí, mas não é assim que funciona. Então, eu precisei me enxergar. Então, o primeiro passo, né, na nossa opinião, para todos, né, para todas as pessoas que estão iniciando agora, que não estão, que estão iniciando essa trajetória, que já estão a longo prazo, porque isso precisa ser relembrado sempre, é o processo pessoal, como indivíduo. E a todo momento. Isso começa com todo esse rebuliço. Mas agora essa continuidade do indivíduo é principalmente porque se eu não vejo as minhas questões, eu coloco no colo dele. Ele não dá conta. E aí não, começa não é para dar, né? Não é o papel dele dar conta das suas questões, não né? é para dar, não é para dar, né? E além disso, aí começa ele ficar exausto porque não é o papel dele. E aí acaba que o sucesso no relacionamento não vai para frente porque ao invés de estar tomando o que é meu,
eu tô querendo ajuda nisso, que ele só tem que ser como suporte. Então, acho que começa por aí. O que me vem muito na cabeça, rapidinho, a Fê, quando proporam ela, porque eu quero fazer terapia de casal, ela fala, primeiro cada um tem que estar em terapia e depois fazer a terapia de casal. Exato. Gente, isso pra mim, assim, é muito claro isso que a Raquel tá falando, né? Então, assim, pra se ter uma parceria de sucesso, começa, cada um tem que olhar pra si. Bom, Cada um tem que olhar para suas histórias. Então, assim, autoconhecimento, né? Então, lembrando que quando a gente fala de autoconhecimento, aqui a gente não está falando só de olhar para dentro, a gente está falando para as histórias também, tá? As histórias que nos constituíram enquanto pessoa, que são o quê? Meus pais, meus avós, meus bisavós, né? Tem que olhar para essa galera toda aí, o que elas viveram, porque tudo que eles viveram contribuem e influenciam na pessoa que nós somos hoje. Então, autoconhecimento é olhar para dentro e olhar para trás. Exato. Tá? Vamos lá. Se eu não olho para mim, e é isso que a Raquel falou, né? E aí eu tenho ali as minhas fragilidades, eu tenho as minhas faltas, as minhas necessidades. É natural, tá? Honrando Freud aí, né? Que eu projete isso no meu parceiro. Por quê? Os nossos primeiros relacionamentos são papai e mamãe. Exato. Né? Mamãe e papai, né? De novo porque... vai voltar em papai e mamãe? Mamãe, né? Que a gente ficou lá na barriga dela, no forninho, no útero quente, como diria o Dante, ou um outro mestre que eu tenho hoje em dia, né? E depois, né, o cuidado desses pais com esse... e os pais são os primeiros programantes de várias coisas que a gente tem hoje. Culpa deles? Não, ninguém tem culpa de nada. Não. Né? Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, com o que eles tinham, dentro da história deles também associada a essas histórias anteriores. Então, eu preciso olhar para mim porque os meus vazios, as minhas faltas, quem precisa preencher sou eu. Senão, o que acontece? A gente vai atrás de um parceiro, uma parceira, que são muitas vezes muito parecidos com papai e mamãe, né? E aí a gente faz o quê? Você precisa resolver isso para mim. Você precisa me dar isso que me falta. A gente tinha uma das professoras de constelação que ela dizia assim: os pais fizeram tudo o que eles puderam, tiveram faltas, né? E tiveram presenças ali, né? Então eles deram tudo o que eles puderam, mas a gente sentiu faltas. Aí quando a gente encontra um parceiro, uma parceira, sem querer, né? Inconscientemente, a gente quer que eles sejam tão perfeitos quanto foram os nossos pais, tá? E que eles supram o que os nossos pais não puderam nos dar. Vocês acham que é possível um negócio desse, gente? Vocês acham que é possível? Isso é receita. A receita é para dar errado. Você acha que o parceiro e a parceira dão conta, né? De serem os heróis, né? Aqueles pais ideais que a gente projetou lá atrás e suprir aquilo que eles não puderam nos dar? Não. E aí é o que a Raquel falou, fica muito pesado pro parceiro, pra parceira. Porque não é função dele, não é papel dele fazer isso, né? A gente precisa lidar com as nossas questões com papai e mamãe, entender a nossa função dentro do clã, o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso papel e também a nossa função na sociedade, no mundo, como eu vim contribuir, porque todos nós viemos contribuir de alguma forma para isso, né? Funcionar. Então, exato. E eu sempre falo isso para os pacientes que me procuram para terapia de casal. Vocês fazem terapia? Não. Ah, meu marido não quer fazer terapia e a terapia de casal ele topou. Geralmente é esse o caminho, né? Sim. E eu falo, se vocês não olharem primeiro cada um para si, cada um tiver o seu próprio terapeuta, trabalharem as suas questões, né? E aí depois vocês vierem para o segundo movimento de terapia de casal para ajustar a dança, né? Isso pode não funcionar, porque a terapia de casal, já vi isso acontecer muitas vezes, vocês já devem ter visto também, vira um campo minado. Sim. Aonde a gente vai... Não, porque ele não faz isso, porque ela não sei o quê, porque ele não sei o quê, porque ela não sei o quê, né? E aí a gente tá olhando pra fora. Culpando o outro por questões que são nossas. Exato. Né? Então, começa... Gente, primeira... Vamos dar receita de bolo? Primeiro passo. Autoconhecimento.
de tudo, como foi falado, né? Diante, não é só olhar para. Vou olhar para minhas debilidades. Não, não, não vem. E uma coisa também que a gente é importante, né, Fernanda, a gente conversar que eu olho para as minhas debilidades. Às vezes a gente não tem as ferramentas para olhar para as próprias debilidades, né? Então é bem interessante que a gente entenda que eu preciso buscar ajuda. Porque às vezes a gente tem uma construção, eu vou falar da minha história. Eu tenho uma construção a respeito do comprometimento como casal. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a respeito de o compromisso. O homem, quando ele assume o compromisso, ele tem que firmar isso e ir até o final. Só que às vezes tu quer fazer de fato isso, só que tu não tem as ferramentas para fazer isso. E tu tem que buscar ajuda. E não é feio, não é errado buscar ajuda. Pelo contrário, porque a gente vai estar sempre precisando, a nossa evolução como ser humano, ela sempre vem de alguém nos ensinou algo, a gente botou em prática, evoluiu, passou para o próximo de uma maneira diferente, assim vai. Buscar uma ajuda terapêutica, buscar uma ajuda do autoconhecimento com ferramentas de autoconhecimento é o que, no nosso caso, foi o que nos ajudou, salvou vários momentos da nossa história, porque a gente chegou num momento que a gente não conseguia. Esse olhar de, qual é a tua debilidade, qual é a minha, não é assim. Era, porque tu é ruim, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo. E aí aquele embate de volta. Mas tu também não faz isso, tu também não faz aquilo. Esse é o primeiro diálogo, sem poder entender o outro, sem poder se autoconhecer, entende? Perfeito. Gente, ouve a fala do Ricardo. É fala de um adulto? Ou é fala de alguém que está congelado numa criança que demanda, né? Que é isso que a gente faz, e não é o Ricardo. Todos nós, o relacionamento ativa as nossas crianças, né? As faltas que eu estava falando lá, né? Então é assim, você não faz isso para mim, você não olha para mim, né? Você não me dá isso. Peraí. A criança tem esse lugar, né? Mãe, olha para mim, pai, me dá um lugar. Mãe, faz isso para mim. E na criança é ok, é natural, é isso que tem que ser mesmo, Exato. né? Só que daí isso a gente vai carregando, né? E quando a gente é adulto, isso fica disfuncional, porque o adulto precisa ser autorresponsável. E pegando dessa fala do Ricardo que nós precisamos de ajuda, é muito interessante porque principalmente os homens nessa criação, para as minhas questões não precisam, mas para ir comprar um pão, o padeiro tem que ter feito, né? Aí eu vou comprar uma carne, tem um açougue lá. Então, o tempo todo nós temos ajuda, mas na hora das minhas questões emocionais, não, eu não preciso. Mas para Exato. todo o resto precisa. Então, algo de errado não está certo, né? E é claro que a gente está falando de uma construção, Exato. né? Porque assim, a mulher é muito mais incentivada a buscar ajuda pela construção, por como nós fomos criadas, Sim. né? E o homem não. O homem é incentivado a resolver ele mesmo. Exato. Ele tem que dar conta. Exatamente. Não, e eu achei interessante ele estar falando sobre ajuda, né? Tá falando sobre ajuda, assim, e eu pensando assim, puxa, essa não é aquela ajuda de que. Porque a gente falou duas vezes ajuda, né? Um do formato de que o outro não tem que me ajudar, e um no formato de buscar ajuda externa, né? Essa buscar ajuda externa, ela é ativa. Ela realmente assim, bom, eu não estou dando conta das minhas coisas e o que está acontecendo comigo? Eu estou cega nesse meu cenário, né? Eu não estou enxergando, eu preciso olhar além. Então eu busco essa ferramenta de ajuda. Agora, essa ajuda aqui, que o outro precisa dar conta das minhas questões, isso não é sem cabimento, porque realmente eu estou vendo ele como meu pai e ele como, né, aqui a mãe, né? Ou buscando algo como a gente já falou aqui, mas são ajudas distintas. É bem interessante, né? É verdade. E para isso, né, para eu saber que eu preciso de ajuda, eu também preciso me conhecer. Exato. Gente, tudo que a gente vai falar aqui vai rodar e vai cair vai chegar no autoconhecimento. Deixa eu ler aqui, ó. Mas A Renata escreveu aqui: meu maior projeto é minha família. Eu e meu marido somos dois inteiros que se completam. Lindo. Isso também é muito importante, né? Porque a gente aprendeu que a gente precisa buscar a metade da laranja. A tampa da minha panela, né? E, gente,
duas pessoas que não estão inteiras vão fazer isso que a gente está falando aqui. Um rebuliço. Eu vou fazer um rebuliço. Um rebuliço no lugar de criança e no lugar que não é seu. Não tem o que fazer. Então, para um casal poder ter um casamento e uma sociedade, porque aqui a gente está falando de pessoal e profissional, que se sustenta, né, que é construtivo, que evolui, nós precisamos de dois adultos inteiros se relacionando. Por mais que doa, porque vai doer. A ativação, ela vai doer, ela vai movimentar. Puxa, eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso. Né? Ela vai doer, ela vai movimentar. Então, é nessa fase, é nesse momento ativo. Eu estou indo, tá doendo, tá movimentando, mas eu sei que é em prol desse projeto, né? É em prol desse projeto maior, além de mim. E eu acho que a gente pode até ir para a etapa 2, que é também, depois, em conjunto, acho que não é depois, né? Sempre em conjunto desse autoconhecimento, é também aceitar ele como ele é. Outro E eu. exercício difícil. Não, e além disso, eu me aceitar como sou. Também cai nessa. Começa aí, né? Aceitar que o outro vai deixar a porta do armário aberta, que vai deixar o coador do café que acabou de ser passado na pia, não é? O Ricardo também faz isso? Momento Ricardo verdade. também faz isso. Não, aqui é o contrário. Aqui eu boto as coisas no lugar e eu deixo o filtro. Sempre Mentira! Gente, duas tampas não encaixam. Não. É por isso que sempre vai ter um casal, E, gente, aqui a gente entra, né, nesse lugar que é assim, cada um de nós tem necessidades, né? E muitas vezes a gente fala, por exemplo, quando, né, no início, eu fiz essa pessoa, tá? Que ele vai deixando as coisas espalhadas, abre as coisas e não fecha, né? Mas ele levanta para fazer o nosso café da manhã e aí ele faz lá, né? Ele moe o grão do café, porque nós somos alucinados por café, né? Uhum. Ele moe o grão do café, daí ele coa o café na hora. E aí ele deixa o negócio do café com o filtro lá cheio de café dentro da pia. Esse é o jeito dele de fazer café. Não sou eu que faço café, Sim. né? Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Porque antes Sim. eu falava assim, porra, você não joga o negócio, fica na pia, não sei o que. Não, mas espera. A necessidade de ordem e organização é minha. Exato. Se eu quero que isso seja diferente, não adianta eu ficar falando para ele, poxa, você não faz, poxa, você não faz, poxa, você não faz. Então, a gente pode trocar as funções aqui. Eu vou fazer o café, porque daí eu vou fazer do meu jeito, né, de um jeito que não me incomoda, porque a necessidade de ordem é minha. Quando a gente começa, vocês percebem que tudo volta pra gente, né? Tudo. Então, se eu paro de projetar nele, né? Ai, você me irrita porque você põe o negócio do café ali. Não. Eu tenho uma necessidade de ordem, por isso eu fico irritada quando o negócio do café tá ali, né? E para isso é perceber as próprias necessidades e comunicar as necessidades. E aí a gente vem numa outra coisa do casamento e da parceria, que é comunicação. Exato. A gente não aprendeu a se comunicar com conexão, que a gente tá jogando no outro a responsabilidade, a culpa por algo que eu sinto. Mas quem sente é você. Não, e como se o outro tivesse uma bola de cristal, né? Também. É isso? Então, é isso. Não, e eu acho, assim, interessantíssimo sempre a comunicação, porque se eu não tenho esse diálogo interno antes, e entendo, tá, calma, né? Talvez eu não saiba nomear isso, então eu preciso de um tempo. Vamos lá. Aí eu vou para minha individualidade, né? Eu vou para esse meu estado de quietude para interpretar tudo. Vamos usar o do café, né? Ordem. A Fê teve que ir para um lugar de, ok, o que tem por trás disso? Ordem, né? Versus desordem, versus... enfim, são coisas que vão tocando nela e no passo 1, tá tudo lá atrás, né? No passo 1 tá tudo lá atrás, toda essa construção. Então, a gente olha pro café, mas é tudo assim. E aí, aceitar ele como ele é também aceitar. É uma coisa interessante, né? Porque a gente pode ir do exemplo pequeno para tudo, né? Porque se eu aceito ele, ok, se eu aceito primeiro que eu tenho necessidade de ordem, eu fiz essa leitura, né? Aí eu vou entender essa necessidade e vou comunicar. E não é
de maneira solta. A gente também foi ensinado a só falar. A comunicação não é assim, né? Não. A gente precisa realmente ter esse diálogo, ter essa introspecção, seja da maneira que for, porque é ok, eu preciso me entender. Aí eu vou comunicar. E aí eu vou me aceitar porque eu preciso de ordem. Ai, olha como ficou claro. Aí eu me aceito, comunico e para ele, e ainda eu tenho que dar o tempo de espera. Então eu vou aceitar ele como ele é. Porque ele não vai ser o primeiro momento no café da manhã seguinte tirar o negócio da pia. Não vai. Não, e outra Eu coisa. já aceitei que ele não vai tirar. Exato. Entendeu? Porque Não, assim, não, ó, às vezes demora uma hora e meia, eu tiro, às vezes fica. Aí, Não. e tá tudo bem, porque aí o que eu tenho que me trabalhar, né? Ok, eu tenho necessidade de ordem. A pia, no nosso casamento, é responsabilidade dele, Sim. tá? Ele que lava a louça. Então, isso é outra coisa. Eu não posso exigir que ele lave a louça como eu quero, na hora que eu quero, se isso ficou estipulado que é dele. Eu tenho que aceitar que ele lava a louça do jeito dele, No enquanto tempo ele dele. quer. Vamos para tem A uma. gente tá falando de coisas pequenas que se estendem para coisas grandes, mas Demais. eu sabia que isso aqui ia dar um bafafá. Começou. Vamos lá. Dulcileia falando aqui. E quando aceitar como o outro é, envolve falta de caráter. O que vocês diriam sobre isso? Seria exercer, nesse caso, o não para tal situação? Neste caso outro, né? Exercer o não para o outro. O que é falta de Já caráter é a para mesma você? pergunta que veio. Se não, gente, é complexo. Então. Aqui a gente vai falar de uma coisa importante, né? Primeiro é isso. O que é falta de caráter para você? Né? Que é o que aqui o Fê e a Raquel estavam falando. Aí a gente vai trabalhar com uma coisa que também faz parte do processo de autoconhecimento, que é os valores, né? A gente precisa olhar para os nossos valores. E para ter uma parceria de sucesso, os valores precisam ser parecidos. Exato. Basicamente, a gente brinca, depois que o pessoal sobe na nave, né, Raquel? É que vocês já estavam casados, nós também, é aquela coisa, tô conhecendo uma pessoa, bate palma, qual é o seu signo, quais são os seus valores, faz esse teste aqui. Dá três pulinhos. Agora a gente pode começar. Já chega com uma ficha de anamnese pro primeiro encontro. O Vamos primeiro lá. encontro. Então, Cruza a vamos lá. perninha. E tem uma aluna nossa, né, que ela tá contando, ó, conheci tal pessoa, e ela pede, bate palma, primeira coisa. Bom, gente, entendedores entenderão, piada interna, mas bate-palma é pra gente verificar a lateralidade cerebral da pessoa. E um tá? parênteses Porque aí a gente... daqui. Escolhe 10 dessas palavras daqui. Pode ser 10, depois só coloca 3. Valores. Então, quando a gente fala de falta de caráter, normalmente a gente está falando que o outro tem valores diferentes do nosso, né? E aí é preciso pensar em muitas coisas, né? Por que eu escolhi estar com essa pessoa que tem valores diferentes dos meus? Muito provavelmente uma desconexão consigo mesma. Ou seja, né? Falta de terapia, falta de olhar para dentro, falta de... E eu tô supondo aqui, tá? Não tô falando que é. Tô falando que olharia para esse caminho, né? Exato. E aí tá bom. Agora que eu comecei a olhar para mim, entender quem eu sou, o que é importante para mim, e tô vendo que o que o outro faz me fere ou fere os meus valores, é uma parceria que eu gostaria de manter, que eu quero realmente levar adiante. E isso tudo é muito difícil. Uma coisa que a gente conversa muito, os contratos precisam ser renovados. Nós estamos aí juntos há 12 anos. Como que era lá no início? Como que foi durante o caminho? Como vocês falaram, passa pelo vale das sombras, né? Até chegar nessa outra parte. E a Mariana... Deixa eu só Fala. comentar aqui que a Dulcileia falou ali traições. A falta de caráter para ela, traições, né? E eu vou, com respeito, eu vou avançar um pouquinho. Só nessa parte, Pode ir, vou pode ir. aprofundar. Tá. Vai com fé. É interessante que é um assunto polêmico. Aí eu vou falar do que a gente acredita, né? Não sei se todos vão acreditar, eu vou falar com respeito. Mas é um assunto que as pessoas às vezes não mexem muito, nem na internet, nem no modo público sobre isso, porque dá o que falar, né? Então, a traição, ela... Primeiro, né? A pessoa ainda... Estão juntos? Primeiro é isso. Segundo, o que o sistema de um do outro está se complementando?
e tá em resposta, né? Segundo ponto é isso também. É vago isso que eu tô falando? Claro que é, né? A gente não sabe da história, então é um pouco amplo e vago, né? Então, é olhar para, ok, então qual é a minha história? O que me trouxe até aqui? Qual foram as traições que aconteceram em todo um sistema antes de mim e que eu ainda estou em resposta, né? Então, ó, primeiro, vocês falaram dos valores. E agora eu tô trazendo um olhar para, tá, então, o que essa traição tá ressoando a mim? O que eu vim de resposta e que eu tô ou replicando, ou revivendo, ou eu vim para falar, fazer uma reparação. A gente veio para reparar sempre, ok, mas o que eu vim para dar um outro passo? São três, ok, eu dei 3 modos, mas são vários modos, né? Então a traição, ela não tá falando só de uma pessoa. E não só de uma maneira que deu origem a essa traição, né? Porque o primeiro movimento nosso, por conta da construção social, que a gente tem, isso aí é falta de caráter, vem estampado já, pum, é bater valer. Só que às vezes não é uma questão, a pessoa traiu porque quis. Se tu tá num relacionamento, por mais que tem muitos movimentos que são inconscientes, ninguém tá junto com a outra pessoa porque intencionalmente quer fazer mal pra outra pessoa. Não funciona dessa É maneira. a maneira que a gente acredita. E vocês também. Então, tem que olhar todas essas outras questões. Às vezes são questões menos profundas, vamos colocar assim, que são talvez não sejam tão de um olhar lá para trás, mas às vezes é. Tá? Então, cada história tem que ser analisada pontualmente, mas às vezes são questões práticas dos movimentos que a gente começou falando aqui na live. Começa com um acusar o outro, um movimento de, não, tu não faz, então eu vou fazer. Aí vai ficando aquele dar e receber muito distante. Antes da traição, ele tá falando, Antes né? da traição, né? Um assume uma dianteira de, não, eu vou fazer isso, eu vou resolver nosso casamento, eu vou não sei o que, e o outro vai ficando meio que de escanteio. Vai ficando pra fora, vai sendo empurrado pra fora do relacionamento, inconscientemente. Porque eu vou dar conta, porque eu vou fazer. Então são muitas nuances que não tem como o debate pronto. Aconteceu esse fato, é isso. Não é matemático, entende? Então Perfeito. é necessário olhar. A gente precisa E olhar sempre. isso que o Ricardo falou da construção social, né? Quem trai é mau caráter. Gente, não é assim que funciona, tá? A traição naquela relação, daqueles dois, né? Daquelas duas pessoas, ela tem uma função ali, né? Eu sei que isso que a gente tá falando pode doer, isso que a gente tá falando pode parecer doideira, tá? Mas se eu estou num relacionamento... quando a gente se escolhe, a gente não se escolheu só eu escolhi o Fê me escolheu. O meu sistema inteiro atrás de mim escolheu o sistema dele inteiro atrás dele. Nós temos histórias que ressoam no nosso sistema familiar e histórias que se complementam também, né? Que traz potência para essa relação, tá? Uma pessoa que trai, ela não é mau caráter. Ela é uma pessoa que está ali vivendo, né, os dilemas dela, os conflitos dela, e aí ela traiu. Para o parceiro que foi traído, precisa ver que lugar isso ocupa, né? Exato. A gente já tá entendendo que você não concorda com isso. E tá tudo bem, Exato. né? Não tô falando que que tem que ser traiu. passivo. O Fê me traiu legal. Somos Amor, contratos. que legal. Né? Não é isso. É Tem óbvio. ressonância com a minha história. Vamos lá. Não é Isso, né? Então, que papel isso tem? O que é essa traição, que é um sintoma, gente, tá? A traição é um comportamento, é um sintoma, né? O que esse sintoma, essa traição, tá contando pra gente sobre a pessoa que traiu e sobre esse relacionamento e sobre a pessoa que foi traída, né? Exato. Então, vai além do que a gente até consegue explorar aqui nessa live, né? No tempo que a gente tem, mas já começa por aí. A gente precisa sair dessa denominação de que quem trai é mau caráter. Sim. Eu só queria falar uma coisa, Tá? que essa semana eu atendi uma pessoa que trouxe um sintoma específico, e aí a gente achou a primeira memória que esse sintoma começou foi quando ela foi traída. Aí, no alinhamento sistêmico, vai fazer a leitura no corpo, achei outra data. Foi a do meu primeiro namorado que foi traída. E a gente, trabalhando nas coisas, ela falou, tem uma coisa que eu não contei, né? Ela é casada, ela tem 2 filhos. Ela falou, e meu marido também me traiu. Então, quando você está trazendo essa questão da árvore, né? O que será que ela precisa olhar, o que ela precisa aprender? Perguntei, você já fez terapia? Ela falou, nunca. Falei, então, o seu próximo passo, entrar numa terapia constante, para você trabalhar essas questões. Porque senão o sintoma não vai embora como um passo de mágica. Exato. E você precisa olhar para isso
que você criou uma defesa, né, para não entrar em contato. É como se a gente tivesse um imã interno, né, que atrai as histórias e essas histórias se repetem até que a gente consiga vivenciá-las num outro nível de consciência, de uma outra forma, com uma nova atitude. É aquela frase do nosso mestre Emmanuel Corbel, né? Até que você... Enquanto você não aprende o que tem que aprender, a natureza te oferece o mesmo cardápio. E a gente vai... Uau! E aí a gente vai ficar atraindo as mesmas situações, né? Para que a gente possa olhar para isso, ressignificar isso e ocupar um novo lugar na nossa existência para viver algo diferente. E aí poder que esse imã que está programado aqui dentro, que ele vá atraindo novas situações, nesse caso, novos tipos de parcerias, tá? Exato. Vamos lá. A A Mari, Mari, ela falou... deixa eu ler essa. Mas se um é bagunçado crônico, o que você quer dizer com isso? E o outro precisa de ordem, faz o quê? Terapia. Gente, uma coisa que a gente Você não vai percebe... conseguir mudar o outro. O outro não é bagunçado crônico à toa, E você não escolheu o bagunçado crônico à toa. Alô? né? Cada ordem com um louco bagunçado. Não tem coisa aí? E aí a gente quer o quê? Que o outro se molde à nossa necessidade, né? Então, assim, putz, se eu sou, né, a louca da ordem, eu quero que ele entre em ordem, eu quero que ele faça as coisas com ordem. Por quê? Porque eu quero, Exato. né? Porque é importante para mim. Porém, para ele, se ele é bagunçado crônico, claramente a ordem não é importante para ele. Nem um pouco. Não é Eu vou, a necessidade dele, ordem. Exato. Né? Olha só que interessante, eu vou dar um exemplo nosso, que a gente tem vários para dar, mas vou trazer um sobre o horário, né? A gente já conversou sobre isso já, mas para vocês verem, gente, que o buraco, eu até falei esse dia no stories, o buraco é mais embaixo, né? Eu me atrasava muito. E o Fê também, né, Fê? Bate aqui, Fê. Gente, aí olha só que interessante, né? Para trabalho, nunca. Zero. Nunca me atrasei. Sou extremamente pontual. Que doido, Agora, a né? festa... Que doido, né? Então você sabe ser pontual. Que estranho. Então, eu sou atrasada, sou uma boa otimista. O que tá acontecendo, né? E tá, a gente se divertia nessa dinâmica. Incomodava. A gente se divertia, não. Abre aspas, eu não. Eu me diverti, mas tudo bem. É meu jeitinho. É meu jeitinho de ser. O Fernando. Aí cuida, gente. Cuida que interessante como as coisas é mais assim, né? Aí, no profissional, eu nunca me atrasava. Eu extremamente pontual. E me irritava até quando os outros se atrasavam. Por exemplo, quando eu tava lá... deixa eu falar. Valores hipócritas esse, né? Se atrasa pra tudo. Aí no trabalho as pessoas se atrasam. Inaceitável esse atraso. Ai, eu não gostava. Então, aí mexendo, né? Fui parar onde? Na minha infância, né? Por óbvio. O que acontecia? Todas as vezes que meus pais são separados, sempre foram, tá? Então, aquela dinâmica. Pai pega uma vez na semana, mãe fica ali, né? Deixa a criança pronta, fica esperando. Beleza, tá tudo certo. Onde acessei, né? Toda vez que meu pai chegava para me buscar, ele se atrasava não somente 15 minutos. Ele se atrasava 2 horas, 3 horas e às vezes não ia, tá? Não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes. Foram inúmeras vezes. O que ficou reforçado em mim, né? Eu preciso me atrasar porque assim eu não sinto dor. Então, qualquer compromisso que a gente tinha, um aniversário. Não, imagina, eu vou estar lá 15 minutos antes, eu. Ele é amor, mas é bom isso, aquilo, aquilo outro. Não vou, porque eu me afastava da dor. Então, é a mesma coisa do bagunçado crônico e da louca organizada, né? É a mesma coisa. É a gente tá se afastando, lidando com... lidando com as nossas dores. Então, claro, a gente traz aqui para elucidar, para brincar, a gente brinca, a gente passa por esse cenário porque é chato pra caramba. Só que olha como tem resposta. Se eu não tivesse realmente ido para esse lado, o que eu ia enxergar? Eu ia me tabelar. Eu sou atrasada. E o Ricardo é o pontual. Não é bem assim. Eu não me atraso assim, não me atraso assado. O que tem por trás disso? Achamos. Então é muito legal, porque é exatamente isso que vocês trouxeram, que ela falou ali, né? Tá, e como faz, né? Que sacanagem. Olha para a história.
Olha para o ponto de partida que iniciou. Perfeito. Não, talvez não vai mudar. Eu não mudei, gente, tá? Para aniversário, para festa, eu meto um foda-se e vou atrasada mesmo. Só que hoje a gente combina. Amor, eu não quero chegar no horário. Que horas é bom para ti? Ah, eu quero chegar lá 30 minutos depois, sei lá, 15 minutos depois. É interessante, eu me atraso constantemente. 15, 30 minutos depois. Então tá, então a gente vai se atrasar, tá? E é um atrasar combinado. E aí, o Isso é interessante é atender quando. ambas as necessidades. Exato. E olha que interessante, eu não me atraso mais. Só por birra. Só por birra. E aí, ó, por que a Raquel não se atrasa mais? Né? Porque dando espaço para que ela pudesse expressar as necessidades dela, vivenciar as necessidades dela, né? E o Ricardo foi dando espaço para isso, eles foram encontrando, tá bom, então para você é importante ser pontual, eu não consigo ser pontual. Isso tem histórias, como a Raquel falou. Como que a gente pode fazer que não fique doído para os dois, né? Ah, então eu falo para você, olha, a gente vai chegar meia hora depois. Tudo bem? E o Ricardo fala, tudo bem, né? Então a gente vai atrasar combinado, porque daí não é um atraso, né? O Ricardo não tá lá pronto esperando a Raquel, ele já sabe, né? E uma coisa que eu queria colocar no contraponto, a louca da ordem, né? Ou as pessoas que têm muita necessidade de ordem, além, né? Do tipo assim, é muito. Uhum. Né? A ordem tem a ver com controle. É como se a gente sentisse que se tudo está em ordem, a gente tem controle sobre o que está acontecendo, tá? E por que a gente desenvolveu essa necessidade de controle, né? Então, aí volta, né? Eu tive em casa, né? O meu pai, ele tinha uma instabilidade muito grande, né? Então a gente foi diagnosticado com bipolaridade, né? Muitas coisas aconteceram conforme eu fui crescendo, né? Então, o que eu fui entendendo? Se as coisas ficarem de um jeito que eu consigo controlar, né? Eu não vou sofrer, né? E aí, então, por isso a ordem é importante para mim. É claro que a gente sabe que tem uma coisa que quando as coisas estão em ordem, a energia flui melhor. Aí tem, né, as coisas por trás também, outras explicações para isso, mas a louca da ordem também não é louca da ordem À toa. Que nem a louca do atraso. Isso é tabelado, que nem um falta de caráter. Exato. O que tem por trás? Exato. E vocês já sabem, com o tempo, o casal vai um pegando características do outro. O bagunçado começa a ganhar alguma ordem, a louca da ordem ganha uma flexibilidade. Que a aquariana nem gosta, né? Também, né? O aquariano nem gosta disso. Então, isso acontece hoje, né? Então, o Fê é mais organizado do que quando a gente se conheceu, né? E eu flexibilizo também a ordem, Exato. né? Eu consigo estar num ambiente um pouco menos ordenado e isso não me gerar tanto desconforto. E assim a gente vai olhando um para o outro, Sim. né? A Ju colocou aqui. Muito importante cuidar da expectativa de cada um, por isso a comunicação é essencial. A Kátia, tô sentindo uma ressonância. Bom senso, não leve para literal. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece? Sim e não. Porque algumas coisas a gente já herdou de histórias. Aqui, eu sempre vou entrar nos trabalhos do Dr. Hammer, né? Quando ele fala dos sintomas que a gente expressa no corpo, que a maior parte a gente considera ruim, não é? São programas memorizados, às vezes de milhões de anos atrás, e que a gente continua repetindo porque deu certo. É muito importante para o nosso cérebro sobreviver. Então, os padrões familiares que deram certo, que mantiveram a família unida, apesar de brigas, apesar da gente julgar aquelas relações antigas, relações ruins, foi o que deu certo. Então, nós temos a tendência a... Olha aqui, Rá, ressoou aqui, né, em um monte de gente. A Sara falou, interessante, eu me atraso constantemente. A Mari, para quem que é a louca da ordem, né, com o louco da bagunça ali, a Mari falou, perfeito, me emocionou, né? A Ju, nossa, Raquel, me arrepiei toda aqui com essa história do esperar. E quando a gente consegue ver o humano por trás do comportamento, gente, a gente sai do julgamento. A Camila, sou a louca do atraso. Sou a louca do atraso. E, bom, claro, a gente traz assim, Fala, a gente traz até de maneira descontraída, mas quando a gente tá passando, a gente sofre, gente. Vocês Muito. quem tá olhando sabe, e a gente também sabe, a gente tá rindo, a gente tá tudo. E a gente tá dançando entre a fala do terapeuta e a fala da gente, né?
Então, a gente tá aqui, assim, vocês, a gente tá assim. Por quê? Porque a gente também passa por tudo, porque afinal de contas, a gente só tá fazendo o que a gente faz porque também nos tocou. Então, fez aquele, puxa vida, isso eu preciso passar adiante, né? Então, que nem aqui, mais uma parte nossa. O Ricardo, ele sempre foi o homem muito racional. Gente, o Ricardo não era. Você sabe, vocês conheceram ele antes. Ele não era movido na emoção. E não é na emoção do sentido impulso, né? Não, é do sentimento de, bom, vou ver, Deixar sentir, né? deixar sentir, vou detectar, vou escanear, né? O que tem dentro de mim. Não, era assim, era assim, era assim. Não conversava, não falava, não se aprofundava. E totalmente ao avesso do que hoje ele sabe que ele é, o que ele veio, né? Escorpiano e não sei o que, não sei o que. E eu não, eu totalmente pro lado muito mais emocional e tudo. Ok, eu tenho uma certa dose de coisa lógica, racional, mas eu hoje sou muito mais porque a gente se complementou. Então, não adianta. Gente, é que nem diz, o Bert Hellinger fala sobre isso, né? Que a maior escola de crescimento é quando um olha para o outro. Deu. Porque o sistema precisa disso. O sistema precisa disso. E ponto final. E o relacionamento é uma grande fonte de autoconhecimento. Eu costumo dizer, quer ser feliz? Não casa. Quer evoluir? Casa. Ele está dizendo que ele é infeliz. Vocês acreditam nisso? Vocês Mas acreditam evoluído. nisso? Porque aquela Porque coisa... ele é um infeliz evoluído. Olha. Porque senão fica naquela coisa, o tempo todo da minha necessidade, né? Todo início de relacionamento, assim, um faz o tempo todo coisa do outro e a gente esquece da vida real. Então fica vivendo... Eu gosto daqueles... Eu sou feliz e evoluída. Né? Aquela coisa que a Dirce contava. E casada. Vamos imaginar 3 círculos. Um círculo azulzinho, um círculo vermelho e um círculo verde. Primeiro, encontra esse círculo azulzinho com azulzinho. Eu máscara e eu máscara. É só o meu lado bom eu apresento para ela e ela só apresenta o lado bom. Porque quando a gente se conhece é assim, gente. A gente só quer que o outro enxergue o que a gente tem de bom. E aí, Exatamente. todas Tá vendendo as minhas produto. necessidades são atendidas. Quando a gente começa a se vincular, a gente começa a conhecer o eu inferior do outro. Nossa. Que é o que a Rafa falou das sombras. O outro vê, nossa. Aí a gente começa a conhecer o eu real. Exato. Quando nós passamos, né, e segundo essa Quando a gente teoria, transcende isso, mais ou menos os 7 anos lá, né, que é a crise do 7, a gente toca eu superior com eu superior. a luz de cada um. Aí a gente consegue transcender. Exato. Porque A gente senão sabe- a gente passa a vida atrás de alguém. Necessidade, fica 6 meses no relacionamento, fica 1 ano e meio. Ah, não, começou a fazer isso, não quero mais. Essa é uma teoria da psicologia transpessoal. Isso que o Fê explicou. Então, como que a gente vai evoluir se a gente só quer as nossas necessidades atendidas para o outro? É Quem que interessante, quer a necessidade atendida no instante? Crianças. Criança. é interessante até falar isso, porque no estudo do desenvolvimento da personalidade, né, que separa em camadas, essas questões são camadas, são questões de quarta camada, são questões afetivas. E joga muito na criança, tipo, eu quero ser atendido, eu quero amorzinho, ai, tu não olha pra mim, ai, tu não me abraça, eu tô me sentindo carente. E isso daí não permite que o adulto chegue, não permite que o ser humano evolua. Porque o transcender, o avançar nisso, depende dessa disponibilidade. Eu quero adultecer, eu quero enxergar o relacionamento como um adulto. E não enxergar como uma criança que precisa toda hora ser olhada, ser afagada, ser passada a mão por cima. Não, o relacionamento adulto é aqui, é os dois na mesma altura, os dois com a responsabilidade. Que nem perguntar assim, então eu sou responsável por tudo que me aconteceu, ou como eu vivo, o que aconteceu lá, o que é dos meus pais, não, mas eu tenho consciência de que eu posso fazer diferente. Então agora eu sou responsável. Isso é minha Ou responsabilidade. eu assumo que eu sou adulto e vou viver a minha vida a partir de agora, eu sendo responsável pelas minhas coisas, ou eu vou viver nesse ciclo. E aí, o meu relacionamento primeiro não deu certo. Aí eu mudo de relacionamento. Aí eu vou chegar até um determinado ponto e ele não vai dar certo também, porque eu não assumi a postura de olhar para o que não tá dando certo e não assumir a minha responsabilidade no que me toca. Perfeito. E tudo isso que a gente está falando aqui, gente, se estende para parceria no trabalho. Só que só é possível, né, que isso vá para o trabalho
se isso existe na vida pessoal, Com certeza. né? Nossa. Porque eu ouço muita gente, e eu ouço e fico assim, nossa, que interessante, porque pra gente é muito diferente, né? As pessoas falam assim, nossa, é impossível, né? Ser casado e trabalhar com essa pessoa. É muito difícil ter uma sociedade com o marido ou com a esposa, né? E se você trabalha com o cônjuge, esse casamento acaba, né? E, poxa, a gente trabalha tão bem juntos, mas a gente só trabalha bem juntos porque a gente fez a lição de casa antes. E assim, essa coisa da complementaridade que a gente está falando desde o início. Semana passada a Fê virou para mim, né? Eu consegui fazer. A gente consegue estender a live um pouquinho? Só um pouquinho, porque. Não, só um pouquinho, Sim. mas só. Aí a Fê falou assim: nossa, amor, que resultado legal que você conseguiu, tal. E parabéns. Só que ela esquece que em partes que eu não faço, né? Ela tá carregando nas costas. É verdade. Então, enquanto ela tá com a atenção aqui, eu tô com a atenção aqui, e depois ela tá com a atenção aqui, eu tô com a atenção aqui, e o trabalho acontece. Exato. Mas só pode acontecer isso olhando para essas questões, porque senão vira tudo uma briga. E, na verdade, é a lateralidade, é tudo isso, porque vocês falaram da lateralidade. Eu tava pensando, quando eu tô no profissional com o Ricardo, gente, eu mudo rapidinho. Eu vou pra canhota e utilizo essa energia e vou que vou, sabe? E ele nota a minha diferença no tom de voz, ele nota em tudo, assim. Eu mudo constantemente. Só que hoje, com esse processo muito visível, para nós é tranquilo, né? Eu saio e volto e tá tudo bem. Ele dá conta disso e eu também dou, né? E então, claro, só falando da lateralidade. Só que se não tivesse esse processo antes, não tem como realmente colocar no profissional. A gente também dá super certo. E essa fala de não sei como dar certo, se fosse a gente trabalhasse junto, a gente se separar, a gente viu, acompanhei as estatísticas do Covid. O pessoal ficou em casa, aumentou em 900 quase 900% dos divórcios no Brasil. E 900%. vocês e a gente se tornou mais unido. Mais unido. Exato. Então, é um potencializador. A coisa não tá indo bem, e enclausura a pessoa, potencializa não ir bem. Seja o que for, né? Seja o que for. Não vai nem entrar aqui no... É um potencializador. Se não tá dando certo, aí é que acontece. Não, a pessoa só se vê à noite, passa o dia inteiro trabalhando fora. Quando chega em casa tem um problema, nem quer dar conta, porque eu vou dormir amanhã, eu vou pro trabalho. Já era, esquece. Tu não olha pro que tá acontecendo. As pessoas não estão se relacionando, elas só estão casadas. Exato. Aí quando vira intimidade, todos os dias, não posso sair de casa, com quem que eu me casei? Exato. Né? E complementando aqui, eu sempre falo, a gente, como indivíduos, a gente vai mudando, né? Todos os dias um pouquinho. Sim. Nós somos sempre impactados, né? Influenciados pelas experiências que a gente teve naquele dia. E no dia seguinte a gente acorda já uma pessoa um pouquinho diferente, né? E essas micro mudanças vão acontecendo com os dois indivíduos que estão na parceria. Então a gente vai mudando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. A gente não percebe porque são micro mudanças. Micro mudanças. Então, a gente é sempre impactado, né, pelo dia que a gente viveu, pelas pessoas que a gente encontrou, pelos sentimentos que a gente sentiu. Se não tem comunicação, né, isso vai se tornando, essas micro mudanças diárias vão se tornando grandes mudanças que não vão sendo percebidas porque as pessoas não se relacionam, não se comunicam, elas vivem na mesma casa, né? E aí isso se torna um abismo. Quando, Exato. de repente, você olha para o lado e fala: quem é essa pessoa que está do meu lado? O que eu tô fazendo aqui? Né? Como eu vim parar aqui? Tipo, aonde foi que... Não. Cadê? Onde eu me perdi? Então, a gente precisa olhar para dentro, comunicar. Olhar para dentro, comunicar. Olhar para dentro, comunicar. E aí... Porque exatamente é o que o Fernando falou sobre renovar os contratos. Porque a pessoa que ela tá buscando se desenvolver tem até um movimento de traição quando o outro não acompanha isso. Porque tu te casou com uma pessoa. E essa pessoa tá em constante... O ser humano tá em constante evolução. Às vezes a pessoa escolhe não evoluir. Tudo bem. Escolhe ficar parada, não quer se desenvolver. Também tem outras Também coisas. tem A gente questões sabe. para olhar. Mas a pessoa, se ela vai se distanciando e não tem esse alinhamento, vai chegar um momento que vai ficar muito distante. E isso vai gerar um conflito. Porque a pessoa que eu me casei era a pessoa que gostava de ficar o dia inteiro sentada na frente da TV, vendo filme, comendo pizza comigo. E hoje a pessoa tá lendo livro, tá estudando, fica meia hora e eu tô ali, eu quero continuar maratonando série. Ai, não dá, né, gente?
as coisas vão se distanciar. Ah, mas no sábado eu tirava o dia inteiro pra ficar sem fazer nada. Agora sábado a pessoa tá tendo aula. Que isso? Meu único dia pra poder aproveitar, a pessoa tá tendo aula. Acontece. A gente tem uma cláusula dentro desse contrato que para nós é bem fundamental e talvez vai repercutir aí depois, né? Que é assim: se eu te conhecesse hoje, quem que tu gostaria de mostrar? Assim. Então, seja. Então, me mostre. Então, faça. Né? Então, comunica isso. É uma cláusula do nosso contrato. Se eu te conhecesse hoje, quem que tu gostaria de mostrar? Da MP. Porque é isso. Imagina se a gente continuasse com as mesmas coisas. 18 anos junto. Vocês 12. Não, né? Aí não tem cabimento, Não né? dá? Até feio, até. Não? Duas coisas que a gente percebe. Uma, a gente já viu a Raquel em curso de final de semana com a gente e o Ricardo não. Ou seja, um compreende o outro. No início, nós fazíamos todos os cursos juntos. Hoje esse faz sentido para mim, esse faz sentido para você, esse faz sentido para nós. Porque senão fica assim, grude, ai, não fez, é porque não me ama mais. Não. Exato. Tem só para finalizar, né, esse assunto que eu sei que já tá indo. O Bert Hellinger fala sobre presença, né, num dos livros dele, né, que é no... não lembro. E Tem aqui, não? mas é sobre presença. E ele fala que essa presença idealizada é completamente coisa realmente de criança, de que tem que estar junto, de que tem que não sei o quê. Não, a gente precisa viver, a gente precisa do TC, né? Então, isso da presença também faz sentido e faz tudo isso, porque se eu entendo o valor do outro, se eu entendo o processo de conhecimento do outro, se eu entendo que eu sou muitas coisas e também complemento e suporte. Flui. É isso. E só amarrando isso, e daí a gente tem um convite para vocês, limites, né? Quando eu me conheço, eu vou me atentando aos meus limites. Então, eu sei quais são as minhas necessidades e eu sei quais são os meus limites. E quando eu sei quais são os meus limites e a gente tem uma parceria onde ambos se sentem seguros, eu posso colocar os meus limites, expressar os meus limites, sustentar os meus limites sem medo do outro ir embora, né? Porque para que o relacionamento dê certo, e aí então eu finalizo com mais esse ponto, né? E isso vale para a vida pessoal e para profissional, eu preciso saber que eu tenho limites e eu preciso dizer para ele, esses são os meus limites, né? E ele precisa respeitar. E vice-versa, né? O Fê é uma máquina de trabalhar, né? Ele tem uma energia. Bom, gente, ele é de signo de fogo, o mapa dele é fogo, 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 né, e tal. Satanás. Eu não sou essa. E a gente tem uma diferença de idade significativa, tá? Faz diferença também, né? Então, Fê tem 39, eu tenho 46. Eu tô, né? A gente tem uma diferença de um setênio, né? Para quem, né, estuda essa coisa do setênio, são fases diferentes também. Eu aguento uma certa quantidade de trabalho, né? De dinâmicas assim. E o Fê aguenta um pouco mais, né? Então, eu digo para ele, olha, para mim, deu. Eu consigo, eu preciso descansar, né? E ele fala, eu consigo ir um pouco mais. Então, eu vou fazer uma outra coisa que tem a ver com as habilidades dele. E depois, a hora que você tiver, né, com energia de novo, a gente faz o que precisa de nós dois. Sim. E vice-versa. Porque tem semanas que ele tá mais cansado e que eu tô dando conta de outras coisas, né? Então, limites, né? A gente dizer não, não quero, não posso, isso não me faz bem, não gostei, né? Sabendo e tendo a certeza de que o outro não vai... Isso, que o outro não vai embora, que isso constrói uma relação muito mais forte, né? Então, a gente falou de muitas coisas aqui, acho que a gente vai precisar de mais algumas lives, acho que o pessoal vai gostar. Exato, porque a gente falou de muitas coisas, não falou de tantas outras. Mas a gente tem a gente tem um convite para vocês. Então a gente falou aqui sobre a importância, né, dessa construção do ser quem a gente é, de entender quem a gente é, o lugar que a gente ocupa, das histórias familiares, de trabalhar também essas histórias, de olhar para as nossas questões para poder daí estender isso, né, para o relacionamento, para não colocar esse peso no outro e tal. E a gente tem
nos dias 23, 24 e 25 de agosto, a gente vai dar a nossa imersão Seja Você, onde a gente vai trabalhar tudo isso que a gente conversou aqui e um pouco mais, tá? Inclusive, temos muitos casais inscritos. O que a gente achou maravilhoso, não foi Coisa intencional. boa. Em alguns casos, vai vir só a esposa ou só o marido e o outro vai acompanhar ficando lá na hospedagem. Olha a parceria, né, que a Que gente vai aprendendo. legal! Que Muito legal! legal. Eu tenho o marido que vai com o filho, né? E a esposa vai fazer a imersão e o marido vai aproveitar, porque a gente vai fazer num espaço lindo, Sim. de muita natureza, comida gostosa, né? E tal. E tem vários casais. A gente agora só tem mais 5 vagas, tá 5 quase vagas. acabando. E, gente, nós vamos não, a Raquel e o Ricardo que vão. Vamos levar esse trabalho, graças a Raquel e o Ricardo, tá? No ano que vem, para os Estados Unidos. Raquel e Ricardo, falem vocês. Tá, agora eu vou falar sobre o que vocês vão fazer, né, gente? Eu vou falar como, não só como no patamar, que é na cadeirinha de amiga, mas na cadeira de aluna, né? Agora eu vou tomar minha postura de aluna e de consumidora. Foi um diferencial, né, na nossa vida, foi um divisor de águas. Por quê? Eu já estava numa trajetória, ok, e o Ricardo também. Só que o Ricardo, ele foi realmente mexido emocionalmente com os fez, né? Ele já tinha muito conhecimento da área, ele já sabia onde se mexer, onde não, né? Mas ele se abriu dentro do final de semana que nós fomos junto como casal. E, gente, escuta que isso assim, ó, eu até me arrepio de novo. Isso abriu portas para nossa comunicação interna emocional, né? Porque o casal ele precisa dessa conexão emocional. Ele precisa. E ele precisa estar conectado com ele na parte emocional. O homem precisa disso para viver. Não é questão de, o homem é visão de tubo. Ai, gente, esquece. A gente falou de muitas coisas aqui e muitas outras não falamos, né? Mas assim, vamos esquecer algumas coisas por enquanto. O homem precisa dessa conexão emocional consigo mesmo, né? Sadia. E não aquela deturpada de, né? Muito impulso, muito isso aqui. Não, sadia. E isso se deu por conta deles, né? Dos fez. Então, nesse final de semana, eu não vou estar aí, que pena, mas eles vão vir para cá. E aí, esse convite de vir para cá é porque a gente vê que existe uma debilidade humana aqui. Tem muitos cursos, tem muitos processos, tem. Não posso falar que não exista, porque a gente não conhece todo mundo. Porém, a gente percebe uma debilidade do humano. Por que a gente está junto há sei lá quanto tempo, né? Como alunos, como tudo, enfim. Porque existe o olho no olho, o abraço no abraço, o coração no coração. Né? Claro que respeitando aquela ordem de, tá, vamos dar conta do que é seu, né? Vamos olhar para isso, mas é a certeza de ter alguém como suporte, né? É a certeza de ter alguém que, assim, ó, cara, minha família às vezes não deu conta que, ok, tá tudo bem, né? Às vezes a gente não tem nada fora. Onde eu tô? Quem que eu sou? Onde eu tô inserida, né? A quem eu pertenço? Quantas pessoas passam por isso na vida? A gente passou. Deu uma emoção também, você emocionou. Então, quando o Fê fala, sobe na nave, vamos dizer que, ok, é um além, mas é um além profundo, gente. Subir com eles ali e estar junto é o ambiente que a gente pensa assim, ó, esse é o meu ambiente, né? Esse é o ambiente que eu quero estar e vamos trazer para outros lugares. Porque mais pessoas precisam se beneficiar. Então, se tem esse porém no casamento, a falta do emocional, né? Que foi o nosso caso, né? A gente trabalhou tantas outras coisas e vocês sabem. Mas eu tô falando como casal. Nós fomos como casal para um dos finais de semana e o que movimentou na gente foi isso. Só que trouxe tanta repercussão que muitas coisas eu não preciso mais falar com o Ricardo. Ele fala assim, eu entendo. Eu entendo. E a gente não tá falando de limite, não tá falando de nada. A gente tá falando sobre a parte aqui. De sensação, de sentir. E isso é um muito obrigada, né? A ferramenta que vocês colocaram no mundo. E que todo mundo tem que fazer e vai vir pra cá. Gente, fala se tem como não amar esse casal. Não tem como não amar, né? Então fica aqui nosso convite. A gente ficou assim, quando eles falaram, a gente quer trazer vocês pra cá, a gente... Meu Deus! Né?
Mas vai ser uma honra pra gente. A gente ainda tá fechando datas e tal. Provavelmente vai ser por volta de setembro do ano que vem, tá? Exato. Mas depois a Raquel e o Ricardo vão divulgar isso direitinho e tal. Esse agora, para quem tá aqui no Brasil, com a gente aqui, né, e quiser, a gente tá com as vagas quase se esgotando. Vai acontecer nos dias 23, 24 e 25, no Espaço Arco-Íris, em São Roque. É uma imersão para a gente olhar para toda a história que nos conduziu até aqui, né, dessa construção do ser você, né, e de como a gente quer conduzir isso de agora em diante. Exato. E a gente só consegue mudar para aquilo que a gente olha, para aquilo que a gente inclui, para aquilo que a gente aceita. Exato. Né? Então, a nossa ideia é pegar nas mãos de vocês e conduzi-los por essa jornada durante esses 3 dias que serão intensos. Quem já estudou com a gente, quem já fez curso com a gente, quem já fez imersão com a gente, sabe que a gente não brinca em serviço, Não. que é intenso, mas que a transformação é garantida. É garantida. Não, e assim, um complemento, né, para terapeuta. Primeiro, o pessoal daqui que tá assistindo, gente, eles vêm para cá. Por quê? Vamos botar um porquê. Porque a gente já entendeu o nosso lugar. E isso também foi por conta desses processos com eles, né? A gente não vai fazer dinâmicas e coisas que não competem a nós. Ai, é tão chato quando a gente não faz. A gente não tá no nosso papel, gente, é sufocante, né? É cansativo. Nós lidamos com casais o desafio do casamento, né? Esses dias até eu conversei com gente sobre o sintoma, o Ricardo tá falando mais sobre os sintomas, né? E eu assim, gente, a gente não atende o sintoma. Ponto. E tá tudo bem, porque a gente sabe o nosso lugar. A gente atende o desafio do casal e olhamos pro sintoma. Ah, sintoma fofoqueiro, tá contando isso? Ok, né? Então, eles vêm pra cá por quê? Porque precisa mexer nesse processo individual. Que a gente tem ferramenta? Claro que sim, mas é tão chato quando a gente é um só, quando a gente é único fazendo tudo. É tão. Não, tem que usar o que tem de bom. E vocês têm isso de bom, né? Então, vir pra cá é isso. E quem tá aí, os terapeutas que vão ir pra aí, gente, nós, né, toda a nossa estrutura de vida profissional foi garantida em saber o nosso lugar no mundo. E isso se dá diante dessas ferramentas, principalmente nesses dias aí, né? Porque eu sei o meu lugar. Eu sei que eu não sou Fernando, não sou Ricardo. Então é tão leve. O resultado é garantido e eu tenho certeza que esse é um dos resultados de que eu, como terapeuta, eu sei qual é a minha ala. E é tão bom, é tão gostoso. Isso é muito bom também. Isso é muito bom. Eu concordo, É. Rafa. Gente, muito obrigada por essa conversa. Acho que teremos que fazer outras. Teremos. O pessoal já pediu aí, estaremos juntos É. mais vezes, com certeza. A Raquel e o Ricardo vão dar uma aula para os nossos mentorados da Bússola também em setembro. Olha, do mês, que coisa! Porque eles têm muito a acrescentar e é isso que a Rafa falou, cada um de nós ocupa um lugar, né? E eles vêm a nosso convite dar essa aula na Bússola Mentoria, porque eles têm muito a acrescentar para aquilo que eles estão fazendo, para as ferramentas que eles usam, para aquilo que faz sentido para eles, né? E os nossos terapeutas vão ficar encantados, quem ainda não conhece, né? Esse casal. Então, Ra, Ricardo, olha, FFRR. RR, viu só? É uma sincronia. É uma sincronia. Gente, casal lindo. Amamos vocês. A gente muito ama. obrigada. A gente ama Pessoal, muito obrigada pela companhia aqui. Mandem essa live para as pessoas, Exato. porque a gente sabe que tem conteúdo muito rico aqui. Deixa coraçãozinho. E, gente, façam a imersão. Ponto. A gente encerra com isso. Façam. Só tem 5 vagas, pelo amor de Deus, gente. A gente já estaria 2 aí já, ó. lindos. Obrigada. Beijo, amo vocês. Amamos vocês. Vocês. Tchau.